Olá, meus irmãos, bem-vindo ao canal Ministério Palavra do Senhor, canal de mensagens bíblicas com aplicação teológica e para aplicação no dia a dia. Hoje, Isaías 53. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós os consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro. Foi levado para o matadouro, e como uma ovelha diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazê-lo sofrer, embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta de culpa. Meus irmãos, esse é um relato dramático e comovente a respeito de Jesus Cristo, falado por Isaías, que profetizou, começou seu ministério em 740 a.C. Meus irmãos, aqui está um relato do que foi o ministério de Jesus Cristo a partir da sua agonia. O que está descrevendo aqui, está descrevendo para nosso constrangimento. A gente deve refletir muito sobre essa palavra aqui, o que foi a sua agonia, o que representou a sua agonia. Isso aqui me traz muito constrangimento, quando ele fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Nós hoje estamos no domingo que antecede, um domingo, uma semana antes da ressurreição, que é o ápice do plano de salvação de Deus. Hoje, por tradição, é chamado domingo de Ramos. Jesus entra com o jumentinho, né? Profetizado também que ele iria montar num filhote de jumentinho, entra em Jerusalém, e todos botaram ramos para ele passar e davam glórias a Deus, hosana nas alturas, Pai na terra e boa vontade para os homens. Isso um domingo antes da ressurreição. Mas entre domingo hoje e o próximo domingo temos todo um percurso de sofrimento. Não havia beleza nele, está escrito aqui, não havia beleza, e dá para a gente imaginar que essa beleza de Jesus Cristo foi eliminada por causa do sofrimento, por causa da iniquidade, por causa da agonia. Meus irmãos, não dá para imaginar, sequer pensar a angústia de Jesus Cristo enquanto homem aqui encarnado, porque está escrito lá que ele deixou a sua glória. Meus irmãos, não deixou sua divindade, mas deixou sua glória e encarnou como homem. Dá para imaginar
a angústia que Jesus viveu nessa semana? Não dá para imaginar. É impossível imaginar. Então, é impossível imaginar, é impossível sequer pensar no tamanho da agonia dele, meus irmãos. E a gente, quando ouve esse versículo, por exemplo, 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, e por Deus atingido e afligido, ele foi transpassado por nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Isso aqui diz exatamente o quão pior nós somos. Somos piores do que podemos imaginar, meus irmãos. E eu fico assim refletindo sobre a agonia de Jesus Cristo, a tal ponto que em Lucas 22, 44, estando angustiado, ele orou ainda intensamente, o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Meus irmãos, falando fisicamente, o que é aquilo ali? Aquilo ali representa o abatimento moral, emocional que Jesus Cristo se encontrava naquele momento Getsemane. Aquele suor sangue chama-se hematidrose. Você tem um abatimento tão profundo, tão profundo e tão angustiante que seus músculos todos se contraem e esmagam os vasos sanguíneos embaixo da pele. E aí brota como sangue na pele, como suor de sangue na pele. Não tem como a gente imaginar. Eu não conheço nenhum caso assim. E também não creio que nenhum homem, ser humano, suportasse tamanha aflição. A gente às vezes fica angustiado, a gente respira mais depressa, fica cansado, a gente fica com ansiedade, crise de pânico, são coisas terríveis. Você imagina essa situação em que Jesus Cristo aqui se encontrou. Então nós temos aqui de hoje, que é uma glorificação da entrada de Jesus em Jerusalém na terra, até o dia que Jesus ressuscita no domingo, e aí conclui-se o plano de salvação, que é a redenção da humanidade, que também é uma glória. Mas, meus irmãos, a gente precisa ficar essa semana toda pensando sobre isso, pensando sobre o que aconteceu. Isso nos trazer constrangimento, trazer a gente a responsabilidade de honrar essa graça, a responsabilidade da nossa gratidão, a responsabilidade dos nossos joelhos no chão em adoração e agradecimento a Deus, que João tão bem fala no evangelho dele, 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, amou tanto que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresça não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, ele deu Jesus Cristo, que aceitou de boa vontade para sofrer. Ele sofreu. É isso que nós temos que ter em mente. Não dá para imaginar uma vida sem Jesus. E a gente deve pensar sobre isso. Olha só, o sofrimento, aqui Isaías fala, o sofrimento que causou ele. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Meus irmãos, calculem o abatimento, calculem a feição disforme no sofrimento de Jesus Cristo. Isaías profetizou, o maior profeta messiânico da Bíblia, ele profetizou isso séculos antes. Um homem que foi desprezado e rejeitado pelos homens. Jesus Cristo foi desprezado e rejeitado naquela época e ainda continua sendo hoje por muitos. Não há uma vida fora de Jesus Cristo. O inferno é a ausência de Deus, da presença de Deus, e ficar longe de Jesus Cristo.
Um homem de dor, experimentado no sofrimento, meus irmãos. Imagina, dá para a gente imaginar, saber que você vai levar uma semana sofrendo para morrer no final? Imagine isso. Imagine Jesus carregando todo o nossa dor, toda a nossa dor do pecado. Imagine isso. Ele foi transpassado pelas nossas iniquidades, mas Jesus Cristo veio aqui e nos salvou. Que essa mensagem fique latejando em nossas mentes e constrange o nosso coração. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós para nos fazer entender a dimensão do amor de Deus e do sacrifício de Jesus Cristo. Deus nos abençoe.